Olá, boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Troféu. Pela primeira vez os Açores vão ter uma equipa na segunda divisão de futsal. O feito inédito coube ao Operário, que com a vitória em casa na última jornada garantiu a subida de divisão. Foi uma tarde de festa para agentes da Lagoa. Quis o destino que a festa da subida tivesse de esperar pela última jornada. E frente à casa do Benfica de Viana do Alentejo, a vitória por 8-3 já não iria escapar. E por isso os segundos finais para os jogadores do Operário foram um misto de ansiedade e alegria. Estava consumada a histórica subida à segunda divisão nacional de futsal, um objetivo que os fabris perseguiam desde a primeira jornada do campeonato. Roger Augusto era estranhamente um dos mais tranquilos, afinal, esta já não era uma estreia para o jovem treinador no que às subidas diz respeito. Mas afinal, a tranquilidade era mesmo só exterior. É um sentimento muito íntimo. Eu fiquei com esta intenção. Nós internamente tínhamos convicções que era possível fazer melhor que o ano passado e é um privilégio pertencer ao clube e à instituição que é. E pronto, fico feliz pelo clube, por mim, porque reconheço que o trabalho e pelos atletas, que foram eles os principais impulsionadores desta conquista. À festa dos jogadores no campo, afinal, o retângulo que muitas alegrias deu a esta equipa do Operário durante toda a temporada, não podia faltar o presidente de um clube que já fala numa grande aposta na modalidade. Nós acabamos de escrever mais uma página na história do clube. Foi inédito a nível Açores, portanto fomos a primeira equipa a alcançar a segunda divisão a nível nacional. Acho que o Operário está de parabéns, a Lagoa está de parabéns, os Açores estão de parabéns e o caminho está traçado. A região tem que perceber que nós temos que ter algum êxito em alguma especialidade e o futsal pode vir a dar frutos à região. Ouvidos que foram técnico e presidente, ficava a faltar um dos capitães desta equipa de grandes operários. E Bruninho não se esqueceu de salientar o grande valor do jogador açoriano. Nesse momento não tem explicação, é um grande sentimento. Esse grupo tudo merece, a direção tudo, o treinador. E mais uma vez a gente mostrou que, apesar dos Açores estar longe de muita coisa, os Açores têm muita qualidade. Juntando com alguma qualidade também que veio de fora, é verdade, mas a gente tem muita qualidade também e há que dar mérito às vezes ao que nós temos e o valor açoriano, isso é muito importante também. E mais não disse, até porque a emoção falou mais alto e o tempo agora era de festejar com todos aqueles que escreveram de branco, azul e vermelho mais uma bonita história do desporto açoriano. Quanto ao jogo em si, o Operário precisava de vencer a casa do Benfica de Viana do Alentejo para evitar males maiores. A equipa esteve à altura da responsabilidade e venceu a partida por 8-3. O jogo era decisivo e marcava toda uma época. No balneário do Operário, a ansiedade combatia-se com gritos de motivação. Nas bancadas, o público sentava-se onde havia lugar e o apoio aos da casa começava a fazer-se sentir. Mas logo a abrir a partida, balde de água fria, Bruno de livre direto, a furar a barreira e a enganar o guardião parada. Não se enervaram os da casa, que viram Minhoca trabalhar bem na esquerda e arrematar forte para o golo do empate. Mas este definitivamente era um resultado que não satisfazia os da casa e depois deste remate ao poste de Johnny, foi a vez de Fábio embalar no ataque para depois dar de bandeja a Anderson, que só teve de encostar para o golo. A festa da subida já se começava a escrever, mas na baliza Toy brilhava e evitando males maiores para os alentejanos. Mas o guardião com nome de artista nada pôde fazer neste golo de Fábio, que fez assim um 3-1 no jogo. E para o quarto já não faltaria muito, Bruninho a descobrir o ângulo certo para fechar a contagem na primeira parte. A alegria da claque feminina nas bancadas do pavilhão da Lagoa parece ter contagiado os jogadores no intervalo, pois no reinício não demoraram mais de 40 segundos a aumentar a vantagem. Johnny na finalização, a não perdoar e a fazer o 5-1. Um resultado volumoso, mas queria provar que as Águias do Sul não estavam a dormir, e Telmo à boca da baliza açoriana a reduzir para 5-2. Não se desconcentraram os fabris, que à meia hora Chibil consegue descobrir a Real bem desmarcado e este a fazer a meia dúzia na partida. O jogo continuava mexido e do lado visitante David respondeu com um novo golo, desta feita o terceiro.
Um tento muito parecido ao que Minhoca logo de seguida viria a marcar para o 7-3 do Operário. O encontro não iria terminar sem este gol do capitão Varão, que desta forma coloca um ponto final no marcador em 8 para o Operário, 3 para a Casa de Benfica de Viana do Alentejo. O tempo era agora de alegria pela subida à 2ª Divisão Nacional, um feito histórico na modalidade açoriana. A festa da equipa do Operário. Já União Praiense despediu-se da 3ª Divisão de Futsal com mais uma derrota. Na Praia da Vitória, diante do Baronia de Beja, a equipa da 3ª perdeu por 4-0. No final do campeonato, a União Praiense alcançou 4 vitórias, 2 empates e 20 derrotas, ficando no penúltimo lugar com 14 pontos. Na edição de amanhã do troféu, apresentaremos a reportagem do encontro. Ainda no futsal, o Capelense está na liderança do campeonato açoriano. Este sábado, a equipa de São Miguel derrotou os feialenses do Angústias Atlético Clube por 4-2. Foi a 2ª vitória do Capelense nesta primeira fase da competição. Para o 2º encontro do Campeonato Regional de Futsal, encontraram-se as equipas do Angústias, representante da Associação de Futebol da Horta, e Capelense, mais uma vez. O Capelense a mostrar uma defesa bastante tática, com um quadrado bastante fechado junto aos postes e a obrigar o Faial a rematar também de longe. O contra-ataque do Capelense a funcionar, mas o guardião do Angústias muito bem aqui a salvar a situação. Perante a defesa estática do Capelense, o Angústias teve alguma liberdade para rematar e aqui num destes remates que César Andrade, a infiltrar-se no meio da defesa, a dar um toque a emendar para o fundo da baliza. O segundo gol do Faial surge num contra-ataque, recuperação de bola a meio campo e António Betancourt a fazer o segundo gol. A estratégia do Capelense aqui a não dar resultado nesta primeira parte e o Angústias a ir para o descanso com a vantagem de 2 golos. Razão pela qual o Capelense entrou na segunda parte e desfez o seu esquema defensivo. E isso deu resultado, já que António Fernandes reduziu logo no primeiro minuto. Era agora o Faial que era obrigado a atuar em contra-ataque, mas do outro lado o guardião do Capelense mostrou sólido entre os postes. A iniciativa do jogo mudava agora de lado, com o Capelense a ser mais ofensivo e o guardião do Angústias a ser chamado a intervir muitas vezes. Na outra baliza também César Andrade era obrigado a trabalho extra. Com o aproximar do final do encontro, o Capelense aumentou a sua pressão e o Angústias vacilou na defensiva. Primeiro uma bola no poste e depois Ruben Leite não consegue a emenda, mas Ruben Leite vai se redimir aqui neste remate de ressaca e a restabelecer a igualdade a 2 golos. Uma igualdade que não ia durar muito, já que Joel iria aparecer também no coração da área e a aproveitar uma falha de marcação da defensiva do Faial, punha o Capelense em vantagem pela primeira vez no encontro. As contas iriam ficar fechadas com o aparecimento do 4º gol do Capelense. Vítor muito bem no sítio certo, com a defesa do Faial a ver jogar e o Capelense a conseguir a 2ª vitória neste regional de futsal sénior. Na noite de sexta-feira, o Capelense começou a participação no Campeonato Açoriano com uma vitória frente à Casa da Ribeira, campeã da Ilha Terceira. Ao intervalo, a equipa de Ponta Delgada já vencia por 4-1. A primeira fase do campeonato está a decorrer na Praia da Vitória. A anteceder o primeiro jogo do Campeonato Regional de Futsal, a Casa da Ribeira recebeu o troféu conquistado no Campeonato da Ilha Terceira. O jogo esse ia-se mostrar bem diferente. O Capelense apareceu com uma defesa rígida e bastante sólida, que não deu muitas hipóteses aos avançados da Casa da Ribeira. Com uma defesa sólida, o Capelense apostou numa transição rápida para o ataque. Ruben Leite, a dar mostras de boa habilidade, ultrapassou tudo e todos e fez o primeiro gol do Capelense. A Casa da Ribeira era apanhada em surpresa e só tinha era que rematar de longe. Mas o esquema defensivo do Capelense dava resultado e proporcionava contra-ataques rápidos, como este bom entendimento entre Godinho e Pedro Cabral, com este a finalizar e a fazer o 2-0. Mário Toste é que não perdeu a oportunidade de fazer o gosto ao pé, aproveitando uma distração da defesa do Capelense, entrou derrompante na área e reduziu para 1-2. Mas foi só de pouca dura, já que a dupla Ruben Leite e Pedro Cabral davam nas vistas, mostravam um bom entrosamento entre os dois e faziam um gol de belo efeito. De novo, o Capelense em vantagem por 2 golos. A Casa da Ribeira poderia ter reduzido ainda a diferença, mas a bola caprichosamente embateu com estrondo na trave. E depois, o guardião do Capelense resolveu o assunto na recarga. A Casa da Ribeira não desistia, mas mais uma vez é o travessão da baliza do Capelense que para o remate de Paulo Gomes. Ruben Leite mais uma vez iria fazer das suas, agora com António Vasconcelos a finalizar. Ruben Leite a passar por todos, a dar a assistência e a bola no fundo da baliza. A estratégia do Capelense a dar resultados e o 4-1. 4-1 que podia ter sido aumentado ainda no decurso da primeira parte, não fosse a intervenção de Samuel. Samuel aqui a fazer uma excelente defesa e a negar o gol ao Capelense, que ia para o intervalo a vencer por 4 bolas a 1.
Na entrada da segunda parte, a Casa da Ribeira deu um ar da sua graça e reduziu logo nos primeiros minutos. Azar Cabral a não conseguir parar o remate de Godinho, mas a defesa do Caplense, que na primeira parte se havia mostrado rígida, na segunda ainda foi mais rígida. Emiliano leva a bola ao poste, com um Caplense que praticamente tinha abdicado do ataque nesta segunda parte. Já perto do final do encontro, a Casa da Ribeira ainda consegue reduzir por intermédio de Mário Toste, mas não havia tempo para mais e a estratégia montada pelo Caplense tinha dado resultado, já que saía neste primeiro encontro na frente do Regional de Futsal. Lembro que a segunda fase deste Regional de Futsal vai decorrer na Ilha do Faial. Amanhã será um dia histórico para a carreira do avançado Clemente, o açoriano, que atua no Desportivo de Chaves. Vai defrontar o Futebol Clube do Porto na final da Taça de Portugal. A equipa transmontana chega à final do Jamor, ferido no seu orgulho, depois de ter descido à segunda divisão, em virtude do 15º lugar na segunda Liga. Clemente deve ser titular na equipa do Chaves, que fez ontem o último treino antes da partida para Lisboa. Para chegar à final da Taça, os flavienses deixaram pelo caminho o Amares, o Lessa, União da Serra, Beira-Mar, Passos de Ferreira e Naval de 1º de Maio. O Porto, por sua vez, procura conquistar a Taça de Portugal pela 27ª vez. Até à final, os azuis e brancos eliminaram o Sertanense, Olivarense, Belenenses, Sporting e Rio Ave. O jogo entre os Chaves e o Porto será dirigido por Pedro Proença de Lisboa. A partida está marcada para as 16 horas dos Açores. Será uma final com sabor açoriano e para acompanhar aqui na sua televisão na RTP Açores. União Micalense e o Flamengo empataram este sábado a 1-1. O jogo estava em atraso da última jornada do grupo da despromoção da 3ª Divisão Série Açores. Foi o final de temporada para as duas equipas que no próximo ano vão ter destinos diferentes. Foi um jogo típico de final de época e que serviu apenas para União Micalense e Flamengo cumprirem e porem o calendário da Série Açores em dia. Daí ter-se assistido a uma partida com poucos atrativos, sentimento também partilhado pelos jogadores a pensarem já em férias. A primeira parte foi monótona, com poucos lances de perigo junto a qualquer das balizas. Digo de registro, ficam apenas 3 lances. O primeiro com Paulo Dias a obrigar Bruno Andrade a uma boa defesa. Na resposta, Ulisses falhou o chapéu a Luís Freitas. O mesmo jogador viu em defesa do Flamengo desviar uma bola que levava o caminho da baliza. A segunda metade do jogo foi mais movimentada. Tiago Oliveira por pouco não batia Bruno Andrade. Na resposta, Hélder Botelho marcou com 2 adversários por perto. O guarda-redes do Flamengo não conseguiu travar o remate do avançado unionista, que colocou a sua equipa em vantagem aos 18 minutos da partida. Hélder Botelho ficava apenas a 2 golos de conseguir o título de melhor marcador da Série Açores. Logo de seguida, dispôs de boas oportunidades para atingir esse objetivo, mas em qualquer das vezes não conseguiu bater o guarda-redes Luís Freitas. Luís Freitas, que esteve em evidência ao negar uma vez mais o golo a Minhoca e depois ao Ortiz, com 2 excelentes intervenções. O guarda-redes faialense viu neste lance o remate de Ortiz levar a bola a embater na trave da sua baliza. No outro lado, Mauro falhou por pouco o golo da igualdade. Falhou Mauro, não falhou Tiago Soares, que perto do final do jogo arranjou espaço para bater Nuno Andrade e fazer assim o golo da igualdade, resultado que se afigura justo, olhando ao que se passou em campo. Bem a dirigir a partida esteve o trio de arbitragens fiado por Sérgio Costa, do Conselho de Arbitragem de Ponta Delgada. No final da partida, o Rui Luís, que fez o último jogo da sua carreira, falou em nome do União Micalense para dizer que se tinha assistido a um jogo pouco atrativo. Já o treinador do Flamengo, Celestino Ribeiro, que está de saída para o Boa Vista de São Mateus, apesar da quebra física dos seus jogadores, gostou da partida. O jogo foi um bocado monótono na primeira parte, a segunda ainda tentámos, sei que vou acabar bem o campeonato, mas infelizmente as coisas não nos correram como era previsto. Depois a tal monotonia, como eu estava a falar, foi tomando conta dos jogadores, a cada pausa, depois foi praticamente uma semana de interregno, mas pronto, interessa que as coisas acabaram bem e foi mais um campeonato. Não havia nada nem para uns nem para outros, mas penso que mesmo assim não foi um jogo tão mau como parece, foi um jogo equilibrado. Lógico que praticamente por a situação desta não haver jogo da semana passada, nem eles treinaram nem a gente, e lógico que em termos físicos isto baixou um bocadinho, mas penso que mesmo assim não foi um bom jogo e para que as duas equipas fizeram, acho que o resultado está certo.
Após o acerto de calendário, espreitamos agora a classificação final do grupo de despromoção. Já se sabe que Barreiro, Rabo de Peixe e Flamengos vão regressar aos regionais. Vamos então ver o quadro da classificação. Angrense terminou no primeiro lugar com 46 pontos. Lusitânia foi segundo com 42. União Micalense, terceiro lugar final com 38 pontos. Despromovidos, Barreiro, quarto lugar com 25 pontos, os mesmos do Desportivo de Rabo de Peixe, e Flamengos foi sexto e último com 17 pontos. Vamos agora ver o quadro com os melhores marcadores deste grupo dos últimos. Márcio do Angrense apontou 13 golos, foi o melhor marcador, seguido de Hélder Botelho, do União Micalense, com 12. Lelé foi o terceiro melhor marcador com 11 golos, Lelé do Santiago. Veredas, quarto melhor marcador com 10, os mesmos de Lugero, da equipa do Santiago. Vamos agora ao basquetebol. Lusitânia perdeu hoje o jogo com o Basket de Barcelos por 74-72 e adiou o regresso ao campeonato da Liga. Com este desaire, a eliminatória continua a pender para o Lusitânia com 2 vitórias contra uma da equipa de Barcelos. Amanhã as 2 equipas voltam a jogar no quarto desafio das meias finais do campeonato da Pro Liga. Lembro que a formação da Ilha Terceira precisa de um triunfo para regressar ao principal campeonato português. Ainda no basquetebol, o Micalense está a uma vitória da subida ao campeonato da Pro Liga. Na primeira partida da final sul do Nacional 1, os açorianos derrotaram fora o Algés por 62-58. O segundo jogo da final vai decorrer no próximo sábado em Ponta Delgada. Abrimos a página agora para o voleibol. O Clube K está a um passo de regressar à divisão A1 de voleibol masculino. A equipa de Ponta Delgada discute a subida de divisão com o Desportivo Fiães e no segundo jogo da final, realizado este sábado, o Clube K venceu por 3-7-0 na eliminatória. Os açorianos estão agora em vantagem com 2 vitórias contra uma da equipa de Santa Maria da Feira. Apenas uma vitória separa o Clube K do regresso ao principal campeonato nacional. À entrada para este jogo, os micalenses estavam empatados a 1 com o Fiães. Primeiro set de grande equilíbrio, mas com o Clube K a falhar em vários momentos. Bloco ineficaz e muitos serviços falhados levaram a que os açorianos ainda tremessem diante de um Fiães que ainda acreditou na vitória no parcial. Mas o Clube K, no final, conseguiu vencer por 30-28. Segundo set novamente equilibrado, mas com os açorianos a melhorar em vários aspectos, o que levou a um triunfo mais ou menos fácil por 25-21. No último parcial, o Clube K limitou-se a carimbar a vitória diante de um Fiães que baixou por completo os braços. Grande atitude dos açorianos, que venceram por 3-0 com os expressivos 25-15. Com este resultado, relembro que ao Clube K apenas é necessária uma vitória para garantir a subida à divisão A1. A Associação Desportiva da Vila perdeu os 2 jogos que realizou referentes à fase final da terceira divisão de voleibol masculino. Ontem, a equipa de Vila Franca do Campo perdeu por 3-7-0, aliás, com o Laranjeiro. Esta tarde, nova derrota da formação campeã regional, também por 3-7-0, agora frente à Universidade de Trás-os-Montes. No hóquei em patins, na segunda divisão nacional, o Santa Clara atrasou-se na luta pela manutenção. Este sábado, frente ao hóquei de Sintra, os açorianos perderam por 4-2. A partida foi da antepenúltima jornada da Zona Sul. A entrada para a antepenúltima jornada, 26 pontos, separavam as 2 equipas com vantagem para o hóquei de Sintra. Bom início do Santa Clara, com pouco mais de 2 minutos, Bruno Botelho colocou a equipa micaelense na frente do marcador. Pouco depois o hóquei de Sintra podia ter empatado, Paulo Dias não conseguiu bater o guarda-redes Nuno Moreira. Em desvantagem no hóquei de Sintra, tentou o golo por mais que uma vez, Nelson acertou no ferro. Com 15 minutos jogados, a equipa continental chegou ao empate, Marcos Pinto restabeleceu a igualdade. O Santa Clara respondeu de pronto e na mesma moeda, Carlos Guimarães voltou a pôr o Santa Clara na frente do marcador aos 18 minutos. O jogo estava animado e no minuto seguinte Filipe Bernardino colocou tudo de novo empatado. Até ao intervalo, o registro para este remate forte de Bruno Botelho ao ferro.
Cá está o remate do número 8 do Santa Clara à trave. 2-2 no final da primeira parte. Para a segunda metade, o Hóquei de Sintra entrou muito forte. 11 minutos da etapa complementar, Pedro Natário colocou a equipa continental pela primeira vez na frente do marcador. Algumas dificuldades para o Santa Clara, que sofreu o quarto golo à passagem do minuto 18, marcou André Martins. Apesar dos golos sofridos, Nuno Moreira, guarda-redes do Santa Clara, fez uma excelente exibição e evitou que os números fossem outros. 4-2 foi o resultado final. A 2 jornadas do fim do campeonato, o Santa Clara continua a lutar pela manutenção na segunda divisão Zona Sul. E é com o Hóquei Patins que terminamos esta edição do Troféu. A informação desportiva está de regresso amanhã. Até lá, fique bem, boa noite e bom fim de semana.